Hebreus capítulo 11. Vamos lá. Deixa a tua Bíblia aberta, abaixa a tua cabeça por um instante e vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. É tão preciosa, é tão rica. Deus, nós pedimos que o teu Espírito ajude a cada um de nós, abrindo o nosso entendimento, dando-nos inteligência espiritual, para compreendermos as verdades, as profundezas da tua palavra, das mensagens que estão aqui compartilhadas a nós pelo teu Espírito Santo. Por favor, abre o nosso entendimento, o nosso coração, o nosso espírito. Marca a nossa vida um pouco mais com estas verdades. E queremos nesta noite, Pai amado, sermos fortalecidos, sermos animados, poderosamente animados, mas também cheios da tua presença e cheios das verdades do Senhor na nossa vida. Abençoa-nos. Com liberdade, Espírito Santo, ministra a cada um com poder, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Eu estou estudando às vezes em casa e eu fico fascinado com os textos que leio, que estudo. Às vezes eu saio do meu escritório e vou procurar a Cecília para desabafar alguns sentimentos que vão se acumulando no meu coração, sentimentos de gratidão por tantas verdades maravilhosas que a palavra contém e que enche o nosso coração de força, enche o nosso coração de fé, enche o nosso entendimento de visões da vontade de Deus. A palavra de Deus faz a gente transcender, faz a gente entrar na eternidade, a gente, pela fé, acessar as coisas que ainda existem no mundo do Espírito, que ainda existem no coração de Deus, e a gente consegue contemplar algumas dessas vontades, algumas dessas realidades, e passamos a orar para que elas entrem no tempo, no espaço, e a gente se sente um construtor da história, não apenas o construtor da história do reino de Deus. Então, a palavra de Deus é fascinante, e é assim que eu tenho me sentido todas as vezes estudando esse livro de Hebreus. Somos fortalecidos, sei que a palavra de Deus vai fazer isso com a tua vida hoje, seremos animados, sei que a palavra de Deus vai fazer isso com você nessa noite, mas mais ainda, ampliar a compreensão de quem você é e do seu papel nessa construção maravilhosa do reino de Deus e da história do reino de Deus. Amém, queridos? Então, no nome de Jesus, deixa o teu coração atento aí para as coisas que a gente vai ler na sua palavra e seremos grandemente edificados. Muito bem, domingo passado, baseado em Hebreus capítulo 12, e eu não vou repassar a mensagem, se você quiser, você assista, ficou gravado na nossa conta de YouTube, mas eu tenho uma pergunta que eu fiz, e eu quero ampliar um pouco, tanto a pergunta quanto a resposta a que fiz domingo passado. A pergunta que fiz domingo passado foi: qual alegria estava proposta para Jesus no pós-cruz? Baseado em Hebreus capítulo 12, verso 2. Pela alegria que lhe estava proposta, suportou a ignomínia, por causa daquilo que estava esperando no pós-cruz, no pós-sacrifício. Ele viu e contemplou algo maravilhoso depois do seu sacrifício. E quando ele contemplou essas coisas, lhe deu toda a força para suportar o sacrifício, suportar a cruz, suportar o que suportou. Então a pergunta é: o que ele viu? O que fez Jesus se alegrar? E essa alegria ser maior do que o sofrimento da cruz? E a resposta simples que eu dei domingo passado é: a alegria de ver pessoas se quebrantando e arrependidas, como resultado da obra da cruz. Amém?
Eu quero ampliar essa resposta do jeito que está aí projetada. Então, qual alegria estava proposta para Jesus no pós-sacrifício? Alegria, eu estou ampliando a resposta aqui. A segunda parte eu estou considerando hoje. Alegria de ver pessoas se quebrantando e se arrependendo ao olhar para a cruz e decidindo fazer parte da carreira da fé. Amém? Essa segunda parte eu estou acrescentando hoje. E é o que o autor de Hebreus está desenvolvendo quando no capítulo 11, da ideia, quando ele narra os diversos heróis da fé contidos no capítulo 11 de Hebreus. Portanto, ele tem em mente aquilo que Deus está construindo, aquilo que Deus está fazendo e como Deus está usando todos os homens, os heróis do Antigo Testamento, e que ele chama de heróis. Então, eu quero focar nesses homens. Eu quero focar no capítulo 11 de Hebreus. Eu quero observar com você. E observar o quê? Que assim como Jesus, ele decidiu suportar todo tipo de sofrimento, todo tipo de ignomínia, usando a expressão do capítulo 12, verso 2, todo tipo de vergonha, todo tipo de humilhação, todo tipo de dor. Ele decidiu passar por tudo isso, por causa daquilo que ele viu depois, a consequência, a obra da cruz. E a obra da cruz tem a ver com você, tem a ver com a tua vida, tem a ver com o teu quebrantamento, o teu arrependimento, a obra que Deus faria na tua vida quando a cruz do Calvário lhe fosse revelada. E isso tem acontecido, e aconteceu comigo, aconteceu com você. Então algo maravilhoso fez com que Jesus decidisse: eu vou passar pelo que for preciso, porque a consequência vale a pena, você vale a pena, a tua vida vale a pena, a tua salvação vale a pena, a restauração da tua vida em todas as áreas vale a pena. Deus olhou para você, isso deu alegria para Jesus. Mas isso não aconteceu só com Jesus. Quando, em capítulo 11, o autor de Hebreus se refere aos heróis do Antigo Testamento, eles passaram pela mesma coisa. Eles passaram por todo tipo de sofrimento porque Deus lhes fez ver o futuro. Deus lhes fez ver e compreender a herança. Deus lhes fez ver e compreender a alegria que lhes estavam propostas. Deus fez com que cada um dos heróis contemplasse algo relacionado às promessas de Deus. Deus fez promessas para eles. Prometeu o quê? O que é que Deus prometeu para eles? Que fez com que eles se mantivessem firmes diante de todo tipo de luta, diante de todo tipo de sofrimento. Quais são essas promessas? O que é que Deus falou que ia fazer para eles? Que promessas são essas? Eu quero caminhar pelo capítulo 11 de Hebreus, até a gente chegar a um texto, uma porção desse mesmo capítulo, que parece que descreve quais promessas são essas. E a mesma coisa, assim aconteceu com Enoque, assim aconteceu com o próprio Adão, assim aconteceu com Noé. Assim aconteceu com Abraão e com todos os heróis. Quando eles contemplaram aquilo que Deus estava mostrando para eles e prometendo para eles, eles suportaram tudo. Todo tipo de sofrimento, todo tipo de vergonha, todo tipo de oposição, todo tipo de dificuldade. Porque vale a pena, o resultado vale a pena. Amém, gente? É assim também com eles. E eu quero caminhar com você e descobrir como é que isso aconteceu com base na descrição do autor de Hebreus. Então, quando ele faz isso, se reporta ao capítulo 11, a primeira coisa que a gente vê nos versos de 1 a 3, que nós não vamos ler, você pode ler em casa e com mais tempo, com mais concentração, com mais tranquilidade, você repassa todo o capítulo 11 de Hebreus e entra no 12 também, e você entendendo e degustando, ruminando todas essas verdades maravilhosas. Então, nos versos de 1 a 3, você encontra a definição de fé
do autor de Hebreus, que é uma coisa maravilhosa. Depois você veja lá na sua casa, lendo esses textos. Mas quando ele passa para o verso 4, do 4 ao 7, ele começa a dar a sua lista de heróis e falar da fé dos primeiros heróis, Abel, Enoque e Noé. Ok? Esses são os heróis pré-diluvianos, aqueles que Deus escolheu e deu destaque, e o autor de Hebreus está dando destaque. Nessa porção de 4 a 7, eu quero ler o verso 7, que está ali, que diz assim, e quero que você perceba como Noé, assim como Jesus, ele decidiu passar por todo tipo de luta, porque ele contemplou, Deus falou com ele, mostrou algo para ele relacionado ao futuro, ele contemplou, e era tão maravilhoso e tão grandioso, que ele falou assim, eu vou passar por tudo que for preciso, mas vou cumprir essa vontade de Deus aí. Amém? E no verso 7 está assim, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, amém? Ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quando você sabe que Noé demorou 120 anos para construir essa arca. Nunca tinha chovido na terra. Ele creu no que Deus disse. E dedicou a sua vida a construir a arca. A arca se transformou numa mensagem. A arca se transformou numa pregação. A arca se transformou num testemunho vivo da palavra de Deus. E durante os 120 anos, você sabe que as pessoas riam de Noé, gozavam de Noé, insultavam Noé, e por 120 anos ele pregou para as pessoas se arrependerem, para que tivessem tempo de se arrependendo, se salvar, serem salvas, na verdade, pelo Senhor. Mas por 120 anos ninguém se converteu, ninguém deu atenção a essa palavra e a esse testemunho. E essa mensagem, essa experiência de Noé, alerta a gente de algumas coisas lindas. Por exemplo, vale a pena crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma palavra de salvação. Sempre a palavra de Deus é uma palavra de salvação para os que se quebrantam, se arrependem, para aqueles que creem. Amém? Mas ela também pode ser uma palavra de condenação para os descrentes. A palavra de Deus sempre é completa. A mensagem do Evangelho sempre é completa. Se você crer, se arrepender e crer, você será salvo. Confessando Jesus como seu Senhor, você será salvo. Mas aquele que não crer, aquele que continuar cuidando da sua própria vida, aquele que continuar debaixo do governo do pecado, aquele que continuar se divertindo com o pecado e com o mundo, aquele que negar a palavra de Deus, a cruz do Calvário, a oferta de salvação do Senhor Jesus Cristo, aquele que não se sujeitar ao senhorio completo, absoluto do Senhor Jesus Cristo, esses serão condenados. Tristemente, lamentavelmente. Portanto, a mensagem é completa, mas a mensagem de Deus é sempre um chamado para a salvação, é um anúncio da salvação. Então, assim foi com Noé. E essa experiência de Noé, primeiro, vale a pena crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre é uma palavra de salvação. Segunda coisa, vale a pena trabalhar por 120 anos construindo a arca. Vale a pena suportar as oposições, suportar as dificuldades, suportar a escassez, depender do sobrenatural. Tentar corrigir o projeto, porque quem deu o projeto da arca
dessa enorme embarcação foi Deus. Habilidade, ferramentas, um conjunto de coisas tão grandioso que demorou 120 anos para ele e seus filhos fazerem. Vale a pena empreender uma obra desse tamanho e desse vulto? Sim, vale a pena gastar 120 anos. Sim, vale a pena gastar 5 anos orando pelo marido, pela esposa, pelo filho. Sim, vale a pena orar por 10 anos. Sim, vale a pena perseverar. Sim, vale a pena continuar firme. Sim, vale a pena continuar orando. Sim, vale a pena acordar de madrugada para orar. Sim, vale a pena tirar uma hora, meia hora, alguns minutos, 1 hora, 2 horas do seu dia para ler e estudar a palavra de Deus. Sim, vale a pena buscar a presença do Senhor. Vale a pena. Custe o que custar. Mas também vale a pena pregar e pregar, mesmo que ninguém dê uma resposta em nosso tempo. Vale a pena testemunhar, vale a pena, até o fim da vida. Vale a pena. Vale a pena suportar a zombaria por 120 anos, pois ele mirava a salvação. Amém, gente? Vale a pena. Noé nos dá essas lições. Quando o autor de Hebreus passa para o verso 8, aí ele muda a lista de heróis. Do verso 8 ao 22, a fé dos heróis patriarcas. Aqui ele menciona Abraão, Sara, Isaac, Jacó e José. Curiosamente, ele insere José aqui, não menciona nenhum dos filhos de Jacó, mas menciona José, porque de fato José talvez seja em todo o Antigo Testamento o melhor exemplo ou antítipo de Cristo que a gente encontra nas páginas do Antigo Testamento. É uma coisa maravilhosa. Não tem uma vez que a gente não se comove lendo a história de José. E o autor de Hebreus insere José nessa lista de heróis. E eu destaco nos versos de 8 a 22, alguns versos, 10, 13 e 19. Preste atenção como há no coração desses heróis uma expectativa, uma revelação e uma expectativa por algo que ainda haveria de vir, por algo que eles nos olhos naturais não conseguiam ver, mas eles enxergavam completamente, pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais, uma verdade e uma realidade futura que lhes foi revelada, e isso impregnou na vida deles e orientava a vida deles. É assim que a gente se move nessa terra, é assim que a gente se move na vida cristã, a gente se move nessa vida. Os nossos olhos precisam estar fitos em Cristo. Capítulo 2, verso 3. 12, verso 3 de Hebreus. Amém, gente? Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que suportou a cruz. Amém? Aí capítulo 12. Então, mas eu quero o destaque aqui referente a Abraão, Sara, Isaac, Jacó e José. Olha só o que os versos 10, 13 e 19 estão dizendo. Porque aguardava a cidade. Lembra que Abraão, ele estava lá numa cidade muito ao norte, talvez na região da Síria hoje, e ele saiu de Ur, dos caldeus, subiu, ficou alguns anos numa cidade ao norte, depois, por uma palavra de Deus, sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis capítulo 12, verso 1. E ele empreende uma caminhada porque ouviu Deus e creu, e se pôs em movimento. Ouviu, creu e se movimentou. Ouviu, creu e agiu. Fale comigo, ouviu, creu e agiu. Não pode tirar o agiu do negócio. Amém? Tem que agir. Se você crê na palavra do Senhor, age, obedeça, ajuste a sua vida. Ajuste a sua vida à palavra de Deus. Amém? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Você sabe que Abraão saiu para caminhar por uma terra que Deus ainda ia mostrar. Deus não deu endereço para ele. Ele falou assim, vai andando aí.
vai andando aí, eu vou te mostrar na caminhada. Às vezes Deus faz isso com a gente. Vai andando aí, eu não vou contar tudo. Porque se eu falar tudo, você amarela. Então vai andando aí. Quando eu entrei para fazer o meu curso de teologia, na Faculdade Teológica Batista do Estado de São Paulo, Deus falou para mim só o seguinte: vai andando aí. Eu falei, mas Deus, eu não quero ser pastor. Está claro isso? Está claro isso, Deus? Eu não quero ser pastor. Aí Deus falou assim, vai andando aí. Tudo bem, eu fui andando aí. Tá, mas o que eu vou ser com isso? Não, você vai cuidar do ensino aí na igreja. Vai andando aí, filho. Ok, se é para isso, eu vou. E entrei na faculdade teológica, quase completei o meu curso e trabalhando na área de ensino, na área de educação, na igreja em que eu era membro, e fui andando. E assim foi, a minha vida estava maravilhosa na nossa igreja. Aí, aos 30 anos de idade, aí Deus inseriu um elemento a mais. Agora vai pastorear tal igreja. Aí eu já estava amaciado, eu não briguei com Deus, nem devia, nem podia, né? Deus já estava me ralando, né? Ele falou assim, fica na sua e me obedece. E assim fui, né? E fui obedecer ao Senhor e comecei a minha saga pastoral no dia 20 de março de 1994, ali em São Paulo. Mas no começo foi, vai andando aí. E depois, estou no pastorado, vai andando aí. Vai andando aí. Não tem problema não. Vai andando. E assim fui andando durante 11 anos. E depois dos 11 anos, Deus falou assim, agora vai para Londrina. Mas Deus, vou deixar igreja, família, empresa, tudo lá em São Paulo. E depois, vai andando aí. Aí viemos para Londrina. Mas eu posso levar a empresa? Não. Nada. Mas nada. E depois? Vai andando aí. E assim viemos e trabalhamos durante alguns anos em Londrina, até 2012, como missionários na cidade, sendo providos pelo Senhor sobrenaturalmente, só milagres e dor, milagres e sofrimento. Essas coisas às vezes andam juntas, né? Presença, milagre, unção, inhalação, esmagamento, Getsemane, sempre andam juntas essas coisas, sempre andam. Então, aí, quando eu estava a gente estava em família querendo, estava sem ministério, vamos voltar para São Paulo? Não, Deus ficou em silêncio. Mas e agora? Vai ficando aí, até que no final de 2012, o pastor Davi nos convida para vir para Cornélio Procópio. Eu falei, mas Deus, Cornélio Procópio, o que tem lá? Aí o pastor Davi explicou para nós. Falei assim, eu vou para lá, e daí? Vai andando aí. E a gente está andando aqui agora, né? Aqui, 13 anos depois, vai andando aí. Se movimenta aí, filho. Vai acreditando em mim. Você acha que Deus não mostra o filme todo de uma vez? Só seja fiel naquilo que Deus colocou na sua mão. E onde Deus colocou você. Seja fiel aonde Deus colocou você. É isso que tem na tua mão? Faça o melhor. 5 pães, 2 peixes. Entrega para Ele. O que tem na tua mão, entrega tudo. E confia que Deus vai conduzindo todas as coisas. Os homens de fé se movimentavam assim. As mulheres de fé se movimentavam assim. Às vezes, a visão do futuro é claro para todos nós. É uma pátria nova, celestial. Mas a caminhada, Deus vai mostrando. A gente se mantém firme. E assim a gente segue. Porque a gente sabe em quem tem crido. E sabemos que é poderoso. Amém? Para guardar o nosso tesouro até o dia final. E a gente segue. E assim acontecia com os autores aqui. Verso 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas,
vendo-as, isso é lindo, vendo-as, porque fé é ver. O verbo que mais se repete no capítulo 11 de Hebreus é o verbo ver. Fé não é achar, desconfiar, até acreditar. Não, fé é ver. Eu estou vendo com os olhos do Espírito e da fé, e tenho absoluta certeza e convicção desta realidade que Deus está me mostrando. Ela só ainda não está no tempo e no espaço. E eu não sei se eu vou alcançar estas realidades que Ele está me mostrando, eu não sei se eu alcanço na minha vida toda e na minha geração, mas elas vão direcionar a minha vida e a minha caminhada. Amém? E a gente segue, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as. Parece o autor, parece Isaías, o profeta Isaías, escrevendo Isaías 53. Quando ele descreve a cruz do Calvário, parece que ele estava vendo uma foto. Abriu o computador da eternidade, colocou ali a foto do Calvário e estava escrevendo Isaías 53 e descreveu Jesus na cruz. Estava vendo, ele escreveu o que ele viu, vendo-as, saudando de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ele teve uma visão e entendimento da pátria celestial do porvir. E quando ele volta para a realidade presente, ele sabe quem ele é. Ele é um cidadão da eternidade. E quando ele volta com os olhos para o seu presente e fala, esse lugar é só de passagem, eu sou um forasteiro em terra estranha. Tudo vai passar, as dores vão passar, as dificuldades vão passar, os sofrimentos eles vão passar, os problemas eles vão acabar. Tudo vai passar, as crises também vão passar, porque nós estamos em terra estranha, somos como viajantes, forasteiros, porque nós sabemos agora de quem somos, porque fomos enxertados naquela sociedade celestial, fomos enxertados naquele reino, fomos enxertados na família do céu, um DNA de Cristo foi enxertado na nossa essência, e agora eu sou um cidadão do céu. E o tempo que eu passo nessa terra é como forasteiro em terra estranha. Aqui não estão os nossos alvos. As delícias que essa terra pode promover e me oferecer não é o alvo da nossa existência. Dinheiro, riqueza, conforto, não é o alvo da nossa existência. Claro que a gente pode trabalhar e pode ganhar dinheiro e pode buscar, sim, ter vidas confortáveis e ter recursos e fazer investimentos. Claro que tudo isso, mas isso não é o alvo da nossa vida. O nosso alvo aponta para a eternidade. Por isso eles eram heróis. Eles viviam na terra como cidadãos da eternidade. Eles viviam no tempo e no espaço como cidadãos da eternidade. Estão comigo? Assim é você, meu querido. Assim é você na fase da vida que você está. Tudo vai passar. Luta a luta que você tem que lutar, porque tudo vai passar. Você é um cidadão do céu. Você é um cidadão da eternidade. Você é um cidadão do reino dos céus. Portanto, lute a luta que você tiver que lutar. E seja forte, porque você sabe o que está te esperando. Amém? Então é assim que a gente segue nessa terra aqui. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Verso 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. E está se referindo àquele momento em que Abraão leva o seu filho Isaque para o Monte Moriá para sacrificá-lo. O autor de Hebreus diz que a fé de Abraão era tão grande que ele cria que, mesmo obedecendo a Deus, sacrificando o seu filho, Deus que deu a promessa de que ele seria o filho da promessa, e dele haveria o segmento da geração de Abraão, Deus poderia ressuscitá-lo, é a declaração do autor de Hebreus. Por mais dramático, por mais terrível que pareça
a situação, Deus não perde o controle da história. E Deus não perde o controle da tua história, da tua vida. Portanto, siga aí, olhando para a eternidade. Quando o autor de Hebreus entra no verso 23 até o 29, ele começa uma nova lista. Aí ele vai falando, principalmente, nesses textos aqui, de Moisés. Ele sai dos patriarcas e mira na pessoa de Moisés. E na pessoa de Moisés, eu destaco o verso 26 apenas. Daria para falar bastante coisa, porque o autor destaca vários versos para falar só de Moisés. Mas eu vou destacar apenas o 26, que diz: porquanto considerou o opróbrio de Cristo extrema vergonha, extrema humilhação, portanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Os heróis viam o reino em que eles eram membros. Eles viam o futuro. Amados, a palavra de Deus te convida a buscar a palavra de Deus e a presença do Senhor para Ele abrir os teus olhos e você contemplar as coisas concernentes à eternidade. Relacionado a Ele, mas relacionado a você também. Porque essa construção da eternidade que Deus está fazendo, Deus vai inserindo os seus filhos. E os filhos que concordam em fazer parte dessa obra maravilhosa de construção do seu plano e da sua vontade, Ele vai abrindo os olhos. Pai, conta comigo. Eu quero ser um parceiro do Espírito Santo nessa obra maravilhosa de implantar o seu reino nas vidas e de transformação de vidas e de construção da história do teu reino. Eu quero ser um parceiro, por favor, conta comigo. Eu vou entregar para o Senhor, o teu poder está conosco, o Espírito Santo está conosco, conta comigo. A estes, Deus vai provar, e provar, porque é assim que Deus faz. Amém? Antes de promover, Ele prova. Ele prova a sua fé, prova a tua fidelidade, prova a tua perseverança, e se você for passando pelas provas, Ele vai acrescentando entendimento, revelação, iluminação, Ele vai acrescentando visão de futuro, Ele vai fazendo você contemplar, ver, porque é o que a palavra de Deus diz que acontecia com todos os servos de Deus. Eles podiam ver o que estava à frente e diante deles. Amém? Eu consigo ver coisas a respeito de vocês, a respeito da cidade, a respeito da nossa igreja, a respeito de muitas coisas. Nós conseguimos ver. Enquanto considerou o opróbrio de Cristo. Olha o que o autor está dizendo. Ele está dizendo de Moisés, que viveu 1.400 anos, 1.500, 1.400 anos antes de Cristo. Moisés considerou o opróbrio de Cristo, o Messias, o opróbrio do Messias. Ele já sabia que o Messias seria um homem de dores, que seria um homem sofredor, que passaria por opróbrio, por vergonha, por extrema vergonha e extrema humilhação. Moisés já sabia. Por isso que ele diz no Pentateuco que Deus traria alguém parecido com ele. Em que aspecto? Alguém que Deus faria passar pelas águas, alguém que Deus levaria para o deserto e alguém que Deus usaria como libertador. Jesus passa pelas águas do batismo no Jordão, pelas mãos de João Batista, vai para o deserto para ser tentado. Quantos dias? Quantos anos o povo ficou no deserto? 40 anos. E depois entra na terra da promessa. E assim Jesus também sai do deserto, cumpre a sua missão, morre e ressuscita. E abre um novo e vivo caminho para todos aqueles que creem nele. Ele tornou-se o nosso libertador. Uau! Isso é demais. Isso é demais. De alguma forma, Moisés sabia que o Messias ia ter um ministério mais ou menos parecido com o dele. Que honra. Que coisa linda.
Que coisa maravilhosa. Ele viu, porque se dispôs e se entregou. Muito bem. Quando entramos no verso 30 a 40, a fé dos heróis que estão na lista do livro dos Juízes, depois entre os reis e entre os profetas. Aí nessa hora, o autor de Hebreus dá uma resumida geral e menciona alguns nomes aqui, que eu não vou mencioná-los, você lê depois em casa, mas eu destaco os versos 39 e 40, que depois de mencionar os heróis do tempo dos juízes, os heróis do tempo dos reis, os reis, alguns reis que de fato foram considerados heróis, e todos os profetas como heróis. Depois de ele falar dessa lista, ele vai para o verso 39 e 40 e diz assim: ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu não vou falar sobre esse texto hoje. Eu vou pregar sobre isso outro domingo. Mas ele finaliza isso. Destaque: esses homens sofreram e se dispuseram a sofrer porque contemplaram algo maravilhoso. O que eles contemplaram? Eu vou para os versos de 13 a 16 e descrevo nesse texto a visão de futuro e esperança desses heróis. Querem saber? Então, atentamente, veja o que esse texto diz. Todos estes morreram na fé. E entenda, lembre que fé não é porque acreditavam, porque fé é conviver com uma realidade, mesmo que ela ainda não esteja no nosso tempo. Eu já convivo com uma realidade. Amém? Não, é uma certeza absoluta. Não é uma esperança de que quem sabe. Não. É a certeza. É a plena convicção. Fé é isso. Eu acho que vai dar certo. Não, isso não é fé. A fé é um tipo de fé, mas não é a fé bíblica. A fé bíblica é a plena convicção, uma certeza daquilo que Deus está falando. Não é o que um ou outro acha e gostaria. É do que Deus está falando. O que Deus falou. Eu creio no que Deus falou. Creio no que Deus revelou. Nisso eu creio. E isso é que orienta a nossa vida. Não é uma disposição interna, emocional, psicoemocional, de proatividade, de ânimo, sei lá, qualquer positivo, vamos fazer, vamos realizar. Isso não é fé. Isso tem outro nome. A fé bíblica é essa, é a absoluta certeza e convicção de uma realidade que ainda existe apenas na eternidade, ou no coração de Deus, mas que ainda não chegou no tempo e no espaço. E algumas das coisas que Deus revelar, eu não vou conseguir na minha geração, eu vou só alcançar também na eternidade. Amém? Mas não é tudo isso, tem muita coisa que é para o nosso tempo mesmo, para o presente. Então vamos lá. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as. E saudando-as é como se eles se comunicassem com a promessa. É como se a realidade futura fizesse tchauzinho para eles. Amém? Ei, estou aqui. Ok? Segue firme aí, filhão. Porque é real. Vale a pena 120 anos construindo uma arca, sem nunca ter chovido. Eles nem sabiam que era isso. Vale a pena seguir firme aí, mesmo que ninguém entenda. Vale a pena seguir firme aí na fé, mesmo que a tua família não entenda. Vale a pena seguir firme na fé, mesmo que o mundo concorra contrariamente a isso. Vale a pena andar em santidade.
mesmo que o mundo promova imoralidade. Vale a pena falar a verdade, mesmo que seja normal no mundo a mentira. Vale a pena a fidelidade. Vale a pena. Amém, amados? Amém? Sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. A palavra pátria aqui, ela tem a ideia de nação de origem. Porque quando o reino de Deus entra em nós, quando o Espírito Santo entra em nós e transfere para nós e modifica o nosso gene, e põe o gene de Cristo, e em Cristo nos tornamos filhos, nos tornamos também herdeiros. Passamos a fazer parte da família de Deus, da família dos céus. E isso define para nós a nossa identidade, define para nós a nossa família, define para nós a nossa origem, define para nós o nosso destino. Amém? Eu já me sinto um cidadão do céu. Disse, quando fomos para Israel em 2018, compartilhei com a igreja já, preciso repetir, que no caminho, voando para Israel, me bateu uma sensação muito forte de estar voltando para casa. Era a primeira vez que eu passava por cima do Atlântico, num avião, indo para aquela região, Europa e depois Ásia, aterrissando em Tel Aviv. Era a primeira vez que eu fazia esse caminho. E a sensação era, estou voltando para casa. De alguma forma, o meu espírito sentia isso. Assim era e assim é o nosso espírito com relação à nossa pátria. Nós temos uma pátria para voltar. Nós temos uma casa para voltar. Nós temos uma família para voltar. Amém? E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Ele está fazendo um trocadilho, mas a ênfase está no 13 e no 16. Mas agora, o verso 16, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Quais são os meus destaques aqui, afinal de contas? O que é que esse povo, esses heróis, viram na eternidade e se puseram a obedecer ao Senhor e a trabalhar e fazer parte dessa obra maravilhosa? Eles viram algumas coisas. Eles viram, pode mudar o slide. Eles viram, em primeiro lugar, uma nova cidadania. Eles experimentaram uma nova cidadania, a cidadania celestial. Amém? A gente está falando deles ou a gente está falando de você? A gente está falando de nós? Amém? Estamos falando de nós. Fale comigo. Estamos falando de nós. Isso aqui tem a ver comigo. Amém? Fale comigo. Isso tem a ver comigo. Uma nova cidadania, a celestial. Uma nova identidade da linhagem de Jesus, de rei e sacerdote. É esse gene que entrou em nós. Terceiro, uma nova família. A família de Cristo, Jesus. Amém? Nós temos família, nós temos casa. Quarto, uma nova pátria para voltar. Amém? A pátria celestial, onde Jesus é rei. Não tem democracia. É rei. Um rei e os súditos. Um território e uma lei. Assim se estabelece um reino. É rei. É a vontade dele que nos importa. É o desejo dele que nos importa. É a direção dele que nos importa. É a palavra dele que nos orienta e a gente vive.
Ele é nosso rei. Eu quero alegrá-lo, quero fazer a vontade dele e ponto final. Não é o que eu quero, é ele. Não sou eu, é ele. Não é para mim, é para ele. Não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Porque tudo que somos, somos nele. Amém, querido? Ele é filho. Ele. Tudo é ele, tudo é para ele, tudo é por ele. E para ele toda a honra e toda a glória. Uma nova herança eterna, como co-herdeiros juntamente com Cristo. E a paternidade sobreexcelente de Deus em Cristo Jesus. Eu dei uma ampliada nessa última da paternidade. Muda o slide, por favor. E quanto à paternidade, eu destaco o seguinte: nessa paternidade sobreexcelente de Deus em Cristo Jesus, nós experimentamos pleno amor, pleno de aceitação. Essa paternidade, esse amor, é pleno de aceitação, é pleno de paz, é pleno de alegria, é pleno de toda a plenitude de Cristo. Amém, queridos? É completude, é tudo. A gente é plenificado completamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí eu chego em algumas reflexões. Primeiro, Jesus suportou toda a vergonha e sofrimento da cruz, porque te viu se arrependendo e decidindo entrar na carreira da fé. Amém? Os heróis, segundo, os heróis de Deus do passado suportaram todo tipo de vergonha e sofrimento, porque contemplaram, mesmo que à distância, as bênçãos prometidas relacionadas à nossa pátria celestial. Agora, põe o outro slide. Isso mesmo. Agora, somos nós que, por amor a Cristo e em obediência intencional, percorreremos a nossa carreira da fé, suportando o que for preciso, para mantermos-nos fiéis a Cristo e testemunhando dele em todos os aspectos da nossa vida. Por quê? Eu respondo: porque a graça de Cristo nos alcançou e salvou. Porque nascemos de novo e temos uma pátria celestial para voltar. Porque o Espírito Santo veio habitar em nós e nos empoderou a completar a carreira da fé que nos está proposta em Cristo Jesus. E porque somos os arautos de Deus em nossa geração. Deixa esse slide aí. Meu amado, agora não são mais aqueles heróis. Agora não é mais Jesus. Ele já fez a obra que lhe competia. Agora somos nós. Desde Atos capítulo 2. A igreja nasceu, de alguma forma, nasceu em Atos capítulo 2. E agora todos os discípulos, todos nós, no seu tempo e na sua geração, cumprindo a carreira da fé, fazendo parte da construção da obra de Deus em toda a história da humanidade. Chegamos no século 21, onde eu e você estamos, e agora é conosco, agora é com a gente, agora é comigo e com você. Nós temos o desafio de corrermos a carreira da fé que nos está proposta em Cristo Jesus, que é muito simples, é de testemunharmos dele. Sabe qual é a diferença que existe em nós e das que existiam nos heróis do Antigo Testamento? Hoje, a terceira pessoa da Trindade habita conosco. O Espírito Santo de Deus está em nós. Portanto, todo o poder e toda a força que precisamos para seguirmos nessa carreira proposta, a carreira da fé, nós já temos. Mas isso não significa que a gente é muito forte, nós precisamos dele. Aqui no contexto de capítulo 11, na lista dos heróis, entre os juízes, reis e profetas, o autor de Hebreus lembra o seguinte, que essa galera aqui, da fraqueza, encontraram força. Na nossa fraqueza, porque a gente sabe quem a gente é. Dos dois jeitos, a gente sabe que nós somos fracos,
mas do outro jeito, eu sei quem eu fui feito em Cristo Jesus. Eu sei que na minha força emocional, na minha energia emocional, na minha força de vontade, na minha capacidade, na minha inteligência, eu não chego em lugar nenhum. Mas hoje eu sei que eu fui refeito, nasci de novo em Cristo Jesus. A minha identidade foi redefinida em Cristo. O poder dele está comigo, ele habita em mim. O Espírito Santo está comigo e ele é o autor da fé. Então toda a fé, toda a força e toda a direção que precisamos, nós já temos em nós. O que cabe a nós é falar: Deus, estou aqui, eu quero estar na lista. Eu quero estar na lista de Hebreus capítulo 11. Eu quero cumprir a minha vocação. Eu quero me entregar para o Senhor. E eu finalizo dizendo duas coisas. Ei, se você está num dia de luta, num tempo de luta, de angústia, de tribulação, de tristeza, de agonia, louvor, vem para cima, por favor. De agonia, de inseguranças, eu quero lembrar você dessas verdades. Ei. Você nasceu de novo. Ei, há uma possibilidade de você olhar para cima. Pede a Deus abrir os seus olhos. Pede para Ele ajudar você a contemplar um futuro maravilhoso que Deus está escrevendo. Pede para Ele abrir a sua visão para você passar a enxergar pelos olhos da fé, não pelos olhos naturais. Ei, pede para Deus ajudar você a contemplar o invisível. A ver aquilo que do ponto de vista natural não se pode, mas para você ter convicção e certeza e plena certeza das coisas que estão diante de Deus, não apenas as coisas a realizar, mas a disponibilizar, a oferta disponível de misericórdia, de graça, de perdão, de força, de amor paternal, de antecipação, de pitadas da glória, da eternidade, Ele derramar sobre nós hoje para nos encher o coração de fé e nos fortalecer nessa caminhada e nessa trajetória toda. Tudo já está disponível da parte do céu para todos nós. Tudo, de nossa parte. Então, basta a gente dizer: estou aqui, Pai, eu estou aqui. Eu profetizo contra todas as lutas que estamos passando, todas as crises que estamos passando, todas as dificuldades, todas as tristezas que estou passando agora, eu profetizo sobre vocês: vocês passarão. Toda dor vai passar, a doença vai passar, tudo vai passar. E eu vou permanecer firme, porque Deus é comigo, o poder de Deus é comigo, e eu serei amadurecido, eu serei lixado, eu serei aperfeiçoado, eu vou sair melhor lá do outro lado, porque o Senhor está forjando Cristo em mim. E eu estou na carreira da fé, eu estou crescendo. Tudo vai passar, então permaneça firme, meu irmão, permaneça perseverante, não deixa de orar, não deixa de cultuar, não deixa de estudar a sua palavra. Busque a Deus, fala para Ele abrir o céu para você enxergar coisas inefáveis, coisas sobrenaturais, coisas espirituais. Ele vai fazer isso, Ele quer fazer isso com você. Fique firme, meu irmão, fique firme, porque a obra que Deus está construindo é maravilhosa e Ele conta com você nesse tempo. Nós não estamos no tempo de Moisés, não estamos no tempo de Abraão, nós estamos no século 21 e hoje quem Deus tem é você, tem a mim, tem a nós para darmos continuidade à carreira da fé. Pregar o Evangelho, mesmo que poucos se convertam, testemunhar de Cristo, mesmo que não deem atenção, falar a verdade, mesmo que o mundo se acostume com a mentira, andarmos em santidade, mesmo que o mundo se habitue com a imoralidade. A gente não, a gente é cidadão do céu, a gente é cidadão da eternidade, nós temos uma pátria, temos um Pai, amém? Temos uma natureza, a natureza do divino está em nós, por Jesus Cristo e pelo seu Espírito Santo. Amém, queridos? Fica de pé e vamos orar.